Because ultimately, we're not the avatars we create. We are the light that shines through. All else is just smoke and mirrors, distracting, but not truly compelling. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. To me, the red pill represents the best of who we can possibly be, to ourselves and to other people, to all sentient beings, to nature, everything. 3 histórias singulares se conectam com o mesmo propósito: mostrar a você o poder que o caminho de olhar as suas sombras tem na sua vida. Escolher ignorar isso é como deixar dinheiro na mesa, é deixar de ser você na sua completude, porque você vai aprender a ressignificar aquilo que te bloqueia. As histórias que eu estou prestes a contar para vocês são de pessoas que olharam e lidaram profundamente com as suas sombras. E são essas sombras que foram capazes de trazer o próprio poder delas para fora, porque foi através do olhar para essas sombras que elas puderam ressignificar isso. Tudo que te bloqueia está querendo dizer alguma coisa muito forte sobre você. E atrás de toda porta que a gente consegue abrir na nossa vida, desses desafios que são os confortáveis pra gente, é onde mora o ouro no teu ser, um aprendizado muito valioso, que coloca a gente mais próximo da nossa essência, nos conecta com a gente mesmo, com quem a gente é de verdade. E cada vez mais a gente pode simplesmente ser, entendendo quem a gente é, e não tentando ser alguma coisa pela ilusão do ego, ou pela pressão da sociedade, ou qualquer coisa que te faça provar algo a alguém. As histórias contidas nesse vídeo vão te mostrar como você pode fazer o mesmo por você. E eu só posso te transferir isso porque eu fiz isso na minha vida. É na escuridão das nossas sombras que a gente descobre a luz da nossa verdadeira força. Pessoas como Steve Jobs, Jim Carrey e Keanu Reeves, cada um deles com uma luta única em sua própria jornada individual. Mas foram as adversidades passadas que criaram as oportunidades. Ao entender essas histórias, talvez a gente possa começar a entender melhor as nossas próprias sombras e como elas podem ser transformadas em caminhos de luz e realização. Eu encontrei a minha força aprofundando em mim mesmo, entendendo as minhas sombras, entendendo os meus medos, a tudo aquilo que me bloqueava. Eu ressignifiquei todos os traumas e tudo aquilo que eu carregava dentro de mim. E foi olhando de frente e aceitando que tudo isso fazia parte do meu ser que eu pude ressignificar. Esse caminho das nossas sombras tem muito poder de força pessoal, de realização, de manifestação de um amor consciente com todos os seres. Porque você entende quem você é de verdade. Você abraça a sua própria imperfeição e pode fazer dela o melhor que você pode. Esse caminho de um ser humano perfeito, pleno, ele precisa passar pelo imperfeito. E nesse estágio você não precisa provar nada para ninguém, porque você sabe muito bem quem você é. Você sabe o teu valor e o que você escolhe entregar para o mundo. E é por isso que a primeira história que eu quero te apresentar é a jornada do Steve Jobs. Você provavelmente já escutou falar nessa história, e como ele cresceu em um ambiente que valorizava a engenhosidade e a criatividade. Desde cedo, ele mostrou um profundo interesse por eletrônica e design, uma paixão que o levaria a fundar a Apple na sua garagem, junto com seu amigo Steve Wozniak. Porém, foi antes de fundar a Apple que o Steve Jobs viajou para a Índia em busca de iluminação espiritual. Essa viagem teve um impacto muito profundo na sua visão de mundo e nas suas próprias crenças pessoais. Em 1985, após uma série de disputas internas, Jobs foi demitido da empresa que ele ajudou a criar. E esse foi um momento muito decisivo, uma verdadeira caminhada pelas sombras, um momento de se reinventar. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. Jobs era conhecido por seguir dietas muito peculiares ao longo da sua vida.
incluindo períodos de jejum e a adesão de dietas vegetarianas e veganas. Ele também experimentou dietas mais extremas, como o frugivorismo, que é o consumo apenas de frutas, e o crudivorismo, que é a alimentação com apenas alimentos crus. Jobs também era interessado em meditação e tinha uma forte influência do budismo Zen, e foram essas buscas internas que auxiliaram ele nessa mentalidade de desenvolvimento e criação, a olhar os próprios desafios com consciência, a capacidade de se reinventar quantas vezes forem necessárias. Durante os anos seguintes, ele fundou a Next, uma empresa de hardware e software, e a Pixar, que se tornaria uma gigante do entretenimento. O Jobs ele aplicou as lições que ele aprendeu com as suas falhas anteriores nas suas novas empresas. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. So keep looking. Don't settle. E foi em 1997, quando a Apple estava em crise, e foi a tecnologia inovadora da empresa Next que ele criou, que trouxe ele de volta à Apple como parte da aquisição dessa empresa. Com Jobs de volta ao comando, a Apple lançou produtos revolucionários, como o iMac, iPhone e iPad, que não apenas salvaram a empresa da falência, mas redefiniram completamente as indústrias de tecnologia e comunicação. É nesse processo de ressignificar tudo isso que você abre caminho para a luz passar. É assim que se faz a cura. É nessa luz que vem o amor por todos os seres. Esse amor que começa por você mesmo. A compaixão de entender os processos que todas as pessoas estão passando. Que começa em aceitar e acolher os seus próprios processos. De compreender o que é a sua mente e onde ela pode te levar. Porque a nossa mente ela é programada. Ela é afetada pelo nosso redor, por aquilo que consumimos e pelos hábitos que nós criamos em nossa vida. Ela é quem questiona, é o racional dentro de você. Nesse caminho das sombras, a gente encontra figuras que, através da expressão da sua própria vulnerabilidade, iluminam também as nossas vidas. Jim Carrey, um dos comediantes mais renomados da nossa geração, é um desses indivíduos. E é sobre a história dele que vamos aprofundar agora. Conhecido por sua energia inigualável e por personagens extravagantes, a vida de Jim Carrey nos revela uma vida de contrastes profundos e superação pessoal. Nascido em uma família de condições modestas no Canadá, o Jim ele enfrentou uma série de desafios desde cedo. Sua família lutou contra a pobreza e ele teve que trabalhar desde jovem para ajudar a sustentar em casa. Experiências como essa moldam a nossa visão de mundo e a nossa resiliência. E são sementes como essas que moldam a forma com que a gente lida com os nossos desafios lá na frente. No auge da sua carreira, Jim enfrentou um processo de profunda depressão. Em vez de ocultar as suas lutas, ele escolheu falar abertamente sobre elas, desafiando o estigma frequentemente associado às questões de saúde mental. A espiritualidade se tornou um refúgio para ele nos seus períodos mais sombrios. Ele mergulhou em práticas de meditação e explorou diversas filosofias espirituais, buscando entender melhor a natureza da sua mente e emoções. Esse caminho não foi apenas sobre encontrar soluções para a sua dor, mas sobre descobrir uma nova forma de ser, uma que abraçasse todas as facetas da sua humanidade. O envolvimento de Jim com a arte se intensificou muito nesse processo. Ele começou a pintar, usando as telas como uma forma de expressar as suas lutas internas em uma busca por significado. Essa expressão criativa tornou-se uma outra ferramenta poderosa no seu processo de cura, que permitiu que ele explorasse e ressignificasse dentro de si as suas próprias experiências. It does allow you to separate who you truly are and what's real from the stories that run through your head. You have given them the ability to walk behind the mind's elaborate set decoration and to see that there's a huge difference between a dog that is going to eat you in your mind and an actual dog that is going to eat you. Was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. To it, there will always be someone who's doing better than you. No matter what you gain, ego will not let you rest. It will tell you that you cannot stop until you've left an indelible mark on the earth, until you've achieved immortality. How tricky is this ego that it would tempt us with the promise of something we already possess?
Isso mostra pra gente como nas profundezas da nossa sombra a gente pode sim encontrar a luz, de como a gente pode transformar as nossas dores em fonte de iluminação. Porém, quando a gente se depara com as nossas próprias sombras ou com aquilo que a gente não quer olhar, nos deparamos com o medo. Só que o medo, ele é um convite, um desafio que está sendo apresentado diante de você para te fazer crescer. E é esse bloqueio que a gente sente, que nos trava, que pode fazer com que a gente não tome o próximo degrau em direção ao nosso destino. Quando a gente ressignifica aquilo que nos bloqueia, abrimos espaço para uma nova versão nossa. Uma versão mais sábia, mais inteligente, mais poderosa, mais amorosa. Alguém que abraçou suas sombras é alguém que sabe muito bem quem se é. Porque nós somos feitos dessa dualidade, desse equilíbrio. E a realidade é que não existe essas polaridades. São apenas energias. Quem define isso como bom ou ruim, luz ou sombra, é a nossa mente, que precisa colocar as coisas em caixas para conseguir traduzir essas experiências. Então tudo que te bloqueia é uma barreira de aprendizado. E por trás das coisas que a gente não quer olhar sobre nós mesmos, esconde uma versão muito poderosa da gente. É a versão que pode ressignificar tudo isso, acolher dentro de si e escolher transmutar para a luz. Keanu Reeves, um ator admirado tanto pelo seu talento quanto pelo seu caráter, exemplifica a jornada das sombras com uma dignidade rara e uma empatia profunda. Nascido em Beirute e criado por uma mãe solteira em várias cidades do mundo, Keanu enfrentou desafios desde cedo, incluindo o abandono pelo seu pai quando ainda era muito jovem. Essas experiências iniciais de instabilidade e perda foram um prelúdio das futuras tragédias que ele ia viver ao longo da sua vida. No auge da sua carreira, após o sucesso de filmes como Matrix, Keanu enfrentou uma série de perdas pessoais devastadoras. Em 1999, ele e a sua namorada Jennifer Syme esperavam uma filha, Ava, que nasceu morta. Essa perda profunda foi seguida pela morte de Jennifer em um acidente de carro apenas 18 meses depois. Essas tragédias poderiam ter paralisado muitos, mas Keanu continuou a perseguir a sua carreira e buscar um significado em meio à dor. Keanu é conhecido pela sua generosidade e humildade, características que se acentuaram após as suas perdas. Ele doou milhões dos seus ganhos com o filme Matrix para as equipes de efeitos especiais e maquiagem do filme, reconhecendo o trabalho árduo de outros ao invés de focar apenas no seu sucesso. Além disso, ele mantém boa parte da sua vida pessoal longe dos holofotes, escolhendo viver de maneira simples e dedicado a causas humanitárias. Your life experience is a resource. You know, it's kind of a resource. It's what you can bring. I don't know, I just have always tried to keep it simple. A capacidade do Keanu Reeves de enfrentar as suas sombras e não apenas sobreviver, mas também crescer a partir delas, nos ensina essa lição valiosa sobre resiliência e compaixão. A trajetória de vida dele nos mostra como é possível encontrar essa força na suavidade, o poder que existe na gentileza e o impacto que é a nossa própria quietude. A história de Keanu Reeves não é apenas sobre enfrentar a sua própria escuridão, mas também como abrimos espaço para a luz passar. Ele exemplifica como a dor pode ser transformada em empatia e como as nossas maiores provações podem nos levar a sermos seres humanos muito mais compassivos e conectados. Um ser iluminado é alguém que transcende e desapega de si mesmo e de todas as coisas, de querer ser alguma coisa e de fato apenas ser. Quer saber onde você está na sua vida? Começa olhando ao teu redor e pergunte-se o que isso tem a te dizer. Se você está vivendo uma vida escassa, com constantes brigas e discussões, com toda essa desarmonia, é porque isso é um reflexo seu, quer você queira ou não. Você não controla nada e tudo à sua volta se torna e é um espelho daquilo que você é. E é preciso a gente assumir essa responsabilidade sobre a nossa vida. Só assim a gente pode ser protagonista da nossa própria história e recriar ela de formas novas e inspiradoras. Você tem o poder completo sobre a sua experiência de vida, mas você não vai influenciar a experiência de vida de outras pessoas, a não ser que elas escolham te dar esse poder. Você pode ter uma conexão profunda, íntima e bela com alguém, mas pode não ter o poder de ser ponte para essa pessoa se salvar, a não ser que ela escolha. Você sempre vai atrair pessoas, coisas e circunstâncias na mesma frequência com que você está. Aceite essa verdade e você vai estar livre para ser o criador poderoso que você nasceu para ser. Você pode escolher existir em qualquer frequência que você queira, em qualquer momento. O que você precisa fazer é definir uma intenção consciente de viver na frequência com que você deseja e depois concentrar toda a sua atenção
no que parece existir nessa frequência no momento presente, com as armas que você tem em mãos. Ao fazer isso, você atrai tudo que está em ressonância e alinhamento com essa frequência. Por isso a importância da gente olhar para as nossas próprias sombras, para entender a verdade sobre a nossa realidade, quem estamos sendo, que realidade estamos criando para nós mesmos. Quando alguma coisa continua entrando na sua vida cotidiana, seja pelos teus pensamentos, pessoas ou circunstâncias, é porque aquilo precisa da tua atenção. Isso precisa de clareza na tua vida. Se algo te impacta a ponto de te fazer olhar para isso, é o universo falando com você, para que você entenda o aprendizado que mora ali, para que você cresça. E a parte curiosa de tudo isso é que quanto mais eu me aprofundo em mim mesmo e entendo o universo à minha volta, mais eu vejo como tudo se conecta e se entrelaça de forma perfeita, a como tudo tem um propósito para acontecer na sua vida. Absolutamente nada acontece por acaso. A casualidade de encontros casuais não planejados é a forma com que o nosso racional encontra para explicar o inexplicável. Se você está experimentando bastante medo na sua vida, isso não significa que você deva ignorar isso até sumir da sua vida. Esse medo ele vai continuar surgindo na sua vida em diferentes momentos até que você lide com ele, porque é uma parte do teu ser que precisa que isso seja curado dentro de você, através de você. Se alguma coisa necessita da sua atenção consciente, ela vai continuar se manifestando na sua vida até que você possa reconhecer isso totalmente. O universo sempre está tentando trazer mais amor e mais alegria para a sua vida. E esse processo de estar conectado com esse amor, com essa alegria, ele se dá pela sua consciência. Quando você permite que essa luz passe pelo teu ser. Se você fica bloqueado demais pelas tuas sombras e não olha elas de frente, você não traz a consciência para que a luz possa passar e transmutar tudo isso. Essa luz de si mesmo, que pode ser luz para outros, que pode ser luz para esse planeta. Olhar para as nossas sombras é se deparar com coisas feias e difíceis de lidar. E para que todo esse processo seja mais leve, eu quero te apresentar o conceito do belo e do feio. Tudo que a gente experiencia passa pelo nosso filtro. Esse filtro é quem nós somos. Ele é tudo aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, limitações, experiências e principalmente do nosso ego. Então, ao olhar para as sombras, você vai se deparar no seu lado obscuro. E é aí que entra o julgamento da nossa própria mente. Nós estaremos julgando com um olhar limitado pelas experiências que a gente passa e por aquilo que a gente acredita. É imprescindível a gente deixar esse julgamento de lado e aceitar as coisas como são. Aceitar o feio, o imperfeito, porque os fantasmas eles são muito mais assustadores de longe do que de perto. E para fazer isso é essencial a gente desconstruir o que é feio e também o que é belo. As coisas são como são, não existe o que é bom e o que é ruim, não existe o que é feio e o que é belo. Tudo é sagrado e elas simplesmente ressoam com você de acordo com a sua frequência e tomam um formato que o teu próprio julgamento dá, de acordo com os teus valores, crenças, aprendizados. Então é quando você desconstrói isso, desconstrói você mesmo na realidade, que pode olhar sem julgamento para todas as coisas, olhar sem julgamento para você mesmo e aceitar as coisas como são. E é a partir desse ponto que você pode escolher fazer diferente, a ter compaixão com o próximo, porque você reconhece onde ele está, a amar todos os seres, porque você se ama, a entregar valor para o mundo com criações que fazem diferença e facilitam a vida do próximo. Você é você de verdade ou aquilo que te criaram para ser? Quem é você? O que são as tuas sombras? O ponto-chave tá: com qual lente você tá vendo a sua vida? Será que não tá na hora de trocar? Quando a gente encara uma coisa muito ruim de frente, a gente pode sim sucumbir a isso, ou escolher aprender. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar-se consciente da escuridão. É na consciência da escuridão que a gente encontra a luz no nosso ser, que possamos acolher as nossas partes mais profundas, para que a gente possa encontrar a iluminação dentro de nós, que já está aqui. Se esse vídeo te levou um pouco mais próximo da tua verdade interior e te trouxe força e inspiração para encarar teus medos mais profundos de frente, comenta sombras aí embaixo
para que a luz possa passar e alcançar mais pessoas. Essa é a minha verdade, é a minha experiência. Pegue somente aquilo que fizer sentido com você. E não se esqueça disso, o segredo está no próximo vídeo. Que todos os seres possam se beneficiar desses ensinamentos. Tashirelek, te vejo no próximo vídeo.